Olá pessoal, aqui é o L, e hoje vamos encarar um tema urgente, os estados mais violentos do Sudeste brasileiro. Vamos analisar dados concretos, sem achismos, usando fontes como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Atlas da Violência. O objetivo não é criar medo, mas entender as causas e consequências da violência que afeta milhões de brasileiros. Vamos olhar para homicídios, roubos e outros crimes para traçar um panorama real da segurança na região. Fique até o final para descobrir se o seu estado está na lista e, principalmente, para entender o porquê. Prepare-se! Nossa jornada pela face mais difícil do Sudeste começa agora. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro, símbolo de contrastes extremos, é conhecido mundialmente por sua beleza natural e cultura vibrante, mas também por seus desafios sociais profundos. Por trás das paisagens deslumbrantes e da energia contagiante de seus moradores, a violência urbana é uma realidade diária que afeta todas as classes sociais e regiões da cidade. O Rio segue entre os estados mais perigosos do país, com taxas de mortes violentas que desafiam as autoridades e preocupam a população, tornando a segurança um dos maiores desafios da cidade. A violência vai além dos assaltos em áreas turísticas. É uma verdadeira guerra territorial nas favelas, onde facções criminosas disputam o controle do tráfico de drogas e armas, impactando o cotidiano de milhares de famílias. Essa disputa transborda para toda a cidade, gerando tiroteios frequentes, balas perdidas e um clima de medo constante, que limita a liberdade de ir e vir dos cariocas. Operações policiais, muitas vezes realizadas em áreas densamente povoadas, frequentemente resultam em confrontos letais, atingindo inocentes e agravando o ciclo de violência e desconfiança entre moradores e autoridades. Crimes contra o patrimônio, como roubos de rua, furtos de veículos e assaltos a estabelecimentos, são rotina, especialmente na região metropolitana, afetando o cotidiano de quem vive e trabalha na cidade. A geografia acidentada do Rio, com morros íngremes e ruas estreitas, dificulta o patrulhamento policial e favorece o domínio de grupos criminosos, tornando o combate à violência ainda mais complexo. A desigualdade social profunda alimenta o crime, criando um ciclo vicioso entre pobreza, falta de oportunidades e violência, que se perpetua de geração em geração. Jovens de comunidades carentes, muitas vezes sem acesso à educação de qualidade ou empregos dignos, são aliciados pelo tráfico, perpetuando o problema e dificultando a construção de um futuro melhor. O Rio de Janeiro lidera esta lista não por acaso, mas por um histórico crônico de desafios sociais, econômicos e políticos, que se refletem em décadas de instabilidade e falta de políticas públicas eficazes. A violência é um quebra-cabeça complexo, sem solução simples, exigindo esforços conjuntos de governo, sociedade civil e iniciativa privada. Entender essa realidade é o primeiro passo para buscar mudanças reais e construir uma cidade mais justa e segura para todos. O Rio precisa de mais do que repressão. Precisa de oportunidades, inclusão social e políticas públicas que promovam a esperança e a transformação de vidas. Em segundo lugar, Espírito Santo, um estado marcado por um passado violento. Nos anos 2000, chegou a liderar o ranking nacional de homicídios, deixando cicatrizes profundas. Houve avanços, mas a grande vitória ainda concentra altos índices de crimes violentos. Gangues e grupos de extermínio, herança do passado, continuam influenciando a criminalidade, especialmente ligada ao tráfico. A greve da Polícia Militar em 2017 expôs a fragilidade da segurança. Sem policiamento, o caos tomou conta das ruas. Apesar da redução dos homicídios, a taxa ainda está acima da média nacional. Jovens negros e periféricos seguem como principais vítimas, refletindo desigualdade e falta de oportunidades. O Espírito Santo já melhorou, mas a luta contra a violência é diária
e exige vigilância constante. A memória da violência extrema serve de alerta. Qualquer descuido pode significar retrocesso. Minas Gerais ocupa o terceiro lugar, com uma violência menos visível, mas preocupante. A criminalidade é pulverizada. Belo Horizonte e cidades vizinhas enfrentam altos índices de homicídios e roubos. Disputas entre facções pelo tráfico de drogas são comuns na capital e no interior. Regiões como o Vale do Aço e o Triângulo Mineiro são corredores estratégicos para o crime, longe dos holofotes. O novo cangaço, ataques a bancos em cidades pequenas, expõe a vulnerabilidade do interior. No campo, conflitos por terra e recursos geram tensão constante, especialmente em áreas pobres e abandonadas. Minas não tem as maiores taxas de homicídio, mas os números absolutos são altos devido à população. Roubos e furtos impactam a sensação de segurança em todo o estado. A violência mineira é difusa, menos espetacularizada, mas igualmente séria. Minas Gerais mostra que o desafio da segurança pública é nacional e multifacetado. Em quarto lugar, São Paulo, o estado mais populoso e economicamente forte do Brasil, é também palco de grandes contrastes sociais e desafios urbanos. Com mais de 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, a cidade pulsa com oportunidades, mas também enfrenta problemas complexos ligados à violência. Apesar da queda histórica nos homicídios, resultado de políticas públicas e ações integradas de segurança, a criminalidade ainda é um problema grave, especialmente na região metropolitana, onde a desigualdade social é mais evidente. Roubos e furtos são o grande pesadelo do paulista, acontecendo em escala industrial. O medo de ser vítima de um crime faz parte do cotidiano, seja no transporte público, nas ruas movimentadas ou até mesmo em áreas consideradas nobres. A sensação de insegurança é constante, mesmo com índices de homicídio em baixa. O cidadão se adapta, mudando hábitos e redobrando a atenção, mas o receio permanece. O PCC, nascido nos presídios paulistas, controla o crime organizado e impõe sua própria ordem, reduzindo confrontos abertos, mas ampliando o alcance do crime. Sua influência vai além dos muros das prisões, afetando o cotidiano de toda a cidade. O número absoluto de roubos supera o de muitos países inteiros, mostrando a dimensão do desafio enfrentado pelas autoridades e pela população. O crime organizado diversificou suas atividades, atuando em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes sofisticados, tornando o combate mais complexo e exigindo estratégias inovadoras das forças de segurança. A violência em São Paulo é menos sobre guerra de territórios e mais sobre criminalidade predatória e organizada, que se infiltra em diferentes camadas da sociedade. A queda nos homicídios é uma vitória importante, mas não mascara o impacto dos crimes contra o patrimônio, que afetam diretamente a sensação de segurança e a qualidade de vida. São Paulo mostra que violência não é só letalidade, mas também medo, restrição de liberdade e perda de qualidade de vida. A rotina de proteção e desconfiança se tornou parte do dia a dia. O desafio é equilibrar repressão, prevenção e inclusão social, buscando soluções que envolvam toda a sociedade e promovam oportunidades para os mais vulneráveis. A paz ainda está longe de ser realidade para milhões de paulistas, que seguem lutando diariamente por segurança, dignidade e esperança em um futuro melhor. Você deve ter notado, o Sudeste só tem 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo formam essa região tão diversa e populosa do Brasil, cada um com suas próprias características e desafios. Então, por que falar de um 5º estado? Essa pergunta pode parecer estranha, mas ela nos ajuda a entender melhor as diferenças internas da região, para mostrar que, mesmo entre os mais violentos, há diferenças importantes.
Os números revelam realidades muito distintas, que muitas vezes passam despercebidas no debate público. São Paulo, por exemplo, apesar dos altos índices de crimes patrimoniais, é o menos violento em homicídios do Sudeste. Isso surpreende muita gente, já que o estado é o mais populoso e concentra grandes centros urbanos. Décadas de políticas públicas focadas na redução de assassinatos deram resultado. Investimentos em inteligência policial, integração entre forças de segurança e campanhas de prevenção ajudaram a mudar o cenário. Mas a sensação de insegurança persiste, pois a violência vai além das mortes. O medo de ser vítima de roubo, furto ou agressão ainda faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. Para quem sofre um assalto, estatísticas pouco importam. A experiência é imediata e traumática. O impacto psicológico pode durar muito mais do que o próprio crime. Cada estado tem seu próprio perfil de violência, e entender essas diferenças é fundamental para pensar em soluções. O Rio, por exemplo, enfrenta guerras de facções e conflitos armados que afetam o dia a dia de comunidades inteiras. Espírito Santo carrega cicatrizes históricas de violência, enquanto Minas Gerais lida com uma criminalidade mais difusa, espalhada por cidades grandes e pequenas. Já São Paulo enfrenta o desafio do crime organizado, que se infiltra em diferentes camadas da sociedade. O controle do PCC em São Paulo reduziu confrontos abertos, mas trouxe outros desafios, como a expansão de atividades ilícitas e o fortalecimento de redes criminosas. A paz imposta pelo crime é frágil e tem um custo alto para a sociedade, pois limita a liberdade e a confiança das pessoas em seu próprio bairro. A análise mostra que violência não é só número de mortos, mas também como se vive, como se sente e como se convive em sociedade. Não existe solução única. Cada estado exige estratégias específicas, adaptadas à sua realidade e aos seus desafios particulares. Reconhecer avanços e desafios é fundamental para buscar segurança real. Só assim é possível construir políticas públicas que realmente façam diferença na vida das pessoas. O caminho é entender as nuances, respeitar as diferenças e construir políticas públicas eficazes para garantir um futuro mais seguro para todos. Chegamos ao fim da nossa análise e esperamos que ela tenha trazido novos olhares sobre o tema. A violência no Sudeste tem múltiplas faces e exige compreensão profunda, além de diálogo constante entre sociedade e autoridades. Compartilhe sua opinião nos comentários. Como é a segurança onde você mora? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se achou o vídeo relevante, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, ajudando a ampliar o debate. Informação de qualidade é o primeiro passo para a mudança, e juntos podemos construir um futuro mais seguro. Até a próxima, e se cuidem. Nos vemos em breve.